MST não é de dar pouco trabalho não, né? Quem entra no MST sabe como que é, né? Então nós do MST, que atuamos aqui no ABC, através do Núcleo Carlos Marighella, que é um núcleo de militantes urbanos, que nasceu em dezembro de 2009, aqui em São Bernardo, inclusive, quando nós fizemos o encontro estadual do MST, com 600 militantes de várias regiões do estado, nós do MST sempre tivemos aqui essa tarefa de contribuir no fortalecimento das relações do MST com o movimento popular urbano e com o movimento sindical, porque nós sempre acreditamos que essa é a aliança estratégica que vai alterar a correlação de forças na luta política e social do Brasil. Essa é a aliança estratégica que tem condições de construir, de implementar as reformas populares e estruturais que vão colocar o nosso país no caminho do fortalecimento do poder popular rumo à construção do socialismo. Socialismo, né? Para ninguém ser enganado, né? O MST está fazendo 40 anos. E os 3 principais objetivos da luta do MST são terra, reforma agrária e socialismo. E às vezes tem gente que gosta muito do MST, mas às vezes acha que o MST é um movimento que luta bastante por justiça social, é um movimento que produz comida sem veneno, que desenvolve agroecologia, que implementa sistemas agroflorestais, que recupera, né, o meio ambiente, que luta em defesa da natureza, e é tudo isso mesmo, mas toda a ação que o MST faz nos mais diferentes setores, nas mais diferentes frentes de luta, toda ação, toda caminhada, toda luta, toda organização do MST, ela está orientada por uma estratégia política de transformação social, que é a construção de uma nova sociedade. Para nós só tem sentido lutar pela terra, só tem sentido lutar pela reforma agrária, se a luta pela terra e a luta pela reforma agrária for parte de um processo constante, permanente, de construção do poder popular e do socialismo. Porque não há salvação para a humanidade enquanto existir o sistema capitalista. Enquanto existir o capitalismo, todos os nossos direitos, todas as nossas conquistas estarão sempre sob ameaça. Então o MST é um movimento que luta pela terra, pela reforma agrária e pelo socialismo. E nessa luta, nós ajudamos modestamente a construir também um movimento de luta urbana, que é o que nos trouxe aqui para o ABC de maneira mais organizada, que é o que nos levou em 2000 lá para o Montanhão, bairro Cafezal, onde em 2000 nós iniciamos um trabalho de organização popular junto com membros da Associação dos Moradores, membros do projeto Meninos e Meninas de Rua, com apoio de sindicatos, como o Sindicato dos Professores do ABC, a POSP de São Bernardo, Simpro, né? Sindicato de Servidores de São Bernardo, Sindicato de Servidores de Santo André. E esse trabalho de organização popular levou um grupo de militantes do MST a se juntar com um grupo de militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, que foi criado em 1996 em Campinas, com a grande ocupação Osiel Alves. E quando companheiros do MTST, quando a luta começou, nem tinha nome, nem era MTST, era uma ocupação urbana, que aí chamaram a gente lá em Campinas para participar e ajudar. Alguns falaram, 1996, tinha acontecido no dia 17 de abril de 96 o massacre de Eldorado dos Carajás, e alguns meses depois ocorre a ocupação lá em Campinas, e os companheiros e companheiras dão o nome de Osiel Alves, dirigente do setor de educação do MST, assassinado em Eldorado dos Carajás, Pará, em 17 de abril daquele ano. E aí nós falamos na época que talvez não seria importante colocar a bandeira do MST lá,
mas criar um movimento urbano. E se o MST lutava por terra, reforma agrária e socialismo, então vamos ajudar a construir um movimento urbano que vai lutar por moradia, reforma urbana e socialismo. E aí surge o MTST em 1996, em Campinas, na ocupação Osiel Alves. E de lá até 2003, até o dia 19 de julho de 2003, que é o dia que acontece o acampamento, a ocupação Santo Dias, num terreno que na época a gente falava, o terreno lá da Volkswagen, que é o terreno onde está hoje o depósito da Casas Bahia. Essa luta foi fruto desse trabalho de unidade, de organização popular, que aconteceu de 2000, onde a gente ajudou, através do trabalho voluntário, a construir a sede da Associação de Moradores lá do Cafezal, construir politicamente, construir fisicamente. No final de semana, fazendo um mutirão lá, né, para construir o espaço físico da associação, onde hoje tem a Biblioteca Popular Carlos Marighella, onde hoje tem o Cursinho Popular Marielle Franco, onde hoje tem uma série de iniciativas, né, cursos de formação, onde tem organização popular, onde tem reunião, onde tem uma horta comunitária, onde perto dali tem a cozinha solidária do MTST. Então o Montanhão, o Cafezal, virou um bairro que já tinha uma história importante de luta e de organização. E nós do MST fomos lá se juntar, e aí chegou o MTST, e o resultado disso foi o dia 19 de julho de 2003, quando estávamos ainda no começo do primeiro governo Lula, e naquela época muita gente já estava iludida com a eleição, achando que a mudança da sociedade vem pelas eleições. E a gente dizia, quem quer acreditar nisso, que acredite. Porque nós conversávamos já naquela época, né? Qual foi o lugar na história, qual foi o momento na história que houve uma mudança significativa das relações econômicas, das relações sociais, das relações de produção, que aconteceu por conta de um processo eleitoral? Nunca! Em nenhum lugar do mundo! E eu também, além de ser do MST, sou professor e pesquisador, junto com muita gente que está aqui também, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, e a gente pode pesquisar, e não vamos encontrar nunca, na história da humanidade, nunca em nenhum país do mundo, grandes mudanças e transformações estruturais que melhoraram de verdade a vida do povo, vieram quando a gente só foi lá e depositou um votinho na urna, ou apertou um botãozinho. Nós sempre entendemos, o MST e o MTST, que as grandes mudanças que vão nos levar a uma sociedade mais justa, elas vêm quando tem três elementos juntos, acontecendo durante um bom tempo: consciência, organização e mobilização. Quando a classe trabalhadora adquire um nível de consciência razoável, quando a classe trabalhadora adquire um nível de organização razoável, quando a classe trabalhadora adquire um nível de mobilização razoável e faz lutas, aí sim nós temos mudança, aí sim nós temos vitórias, aí sim nós temos conquista, aí nós conquistamos educação pública gratuita de qualidade, aí nós conquistamos moradia, porque as eleições nós só ganhamos quando elas são resultado de um processo de consciência, quando são resultado de um processo de organização, quando são resultado de um processo de mobilização. Por isso o MST participa também de eleições, se organiza e disputa esse espaço, mas não alimenta nenhuma ilusão que somente a participação eleitoral vai trazer grandes mudanças. A construção de uma nova sociedade, onde a classe trabalhadora possa de verdade viver plenamente, viver mais feliz, trabalhar menos, ser menos explorada. Essa nova sociedade só virá com luta, com mobilização, com organização, com consciência. E eu queria concluir só deixando essa lembrança, que a ocupação que aconteceu no dia 19 de julho de 2003 foi resultado disso. Um conjunto de militantes de diferentes organizações se juntaram e desenvolveram um trabalho de base
conversando com o povo para tentar entender quais eram os principais problemas na vida cotidiana daqueles trabalhadores e trabalhadoras que moravam no bairro do Cafezal, do Montanhão e nos bairros ali do entorno. Quais eram os problemas? Quais eram as soluções? E como nós precisamos construir conjuntamente as soluções dos problemas? Como a aliança entre o movimento popular e o movimento sindical é fundamental e estratégica. E lá nós ficamos com um grupo de militantes durante vários meses, durante vários anos, construindo uma relação cotidiana com trabalhadores e trabalhadoras. Apesar de não ter obtido aquela vitória, teve um papel histórico na luta da classe trabalhadora de São Bernardo do ABC, que empurrou muitos jovens militantes da periferia para a luta organizada, num sindicato, num partido, num movimento. Vários companheiros e companheiras nós encontramos hoje atuando em várias organizações. E para nós isso é fundamental. E nós só estamos aqui e só existe o Núcleo Carlos Marighella do MST porque a gente conseguiu, junto com o Projeto Meninos e Meninas de Rua, junto com o MTST, junto com a Associação de Moradores lá do bairro do Cafezal, manter esse trabalho permanente de debate, de diálogo, que em algum momento avança mais, em outro momento tem mais dificuldade, mas é assim mesmo a luta da classe trabalhadora. A nossa luta é para toda a vida. Não adianta plantar hoje para colher semana que vem. Nós somos, os que estão aqui, somos militantes para toda a vida. Em alguns momentos temos mais dificuldade, em outros momentos a gente vai para a ofensiva. Mas, apesar de não ter obtido aquela vitória, teve um papel histórico